bem-vindos, né, para mais uma tarde de estudos, de reflexão sobre o nosso Evangelho, sobre a nossa doutrina espírita. Hoje estamos aqui, graças à permissão de Deus e da espiritualidade amiga, e estamos aqui com o Hugo, do Centro Espírita Joana d'Arc, do Curado, tratando de um tema muito importante da Gênesis, que nós temos que estudar a Gênesis também, né? Não somente o livro dos Espíritos e o Evangelho, mas também a Gênesis, o céu e o inferno. É muito interessante, muito importante que tenhamos conhecimento dessas obras da sistematização. E estamos aqui, eu, Gracita, vocês já me conhecem, e Ana Albuquerque vai fazer a prece final. E Graça, minha xará, vai fazer a prece inicial. É Graça também, né? Hoje teremos muitas graças. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e eu vou passar a palavra para a Graça, para que ela faça a prece de início dos nossos trabalhos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus. Esse primeiro domingo de trabalho do ano, né, que Jesus, Mestre, Maria de Nazaré, a espiritualidade amiga, os mentores espirituais dessa casa, os encarnados e desencarnados aqui presentes, que seja uma tarde bastante proveitosa. Todos nós sabemos por que estamos aqui. Vamos agradecer, vamos continuar pedindo e vamos estudar, né? Vamos aprender. Fazer a prece que Jesus nos ensinou para iniciar os trabalhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males, hoje e sempre. Assim seja. E assim vamos passar a palavra para o nosso expositor, que vai começar os estudos. Quero agradecer, já iniciando a tarde, o convite. É a primeira vez que estou nessa casa de trabalho e oração. E fica todo o meu obrigado em nome da casa Núcleo Espírita Joana d'Arc. E como a irmã mesmo colocou, estudar o livro da Gênesis, que infelizmente, não sei o que acontece no movimento espírita no Brasil, que acaba se tornando uma obra um pouco esquecida. Uma obra, talvez, devido ao seu teor científico, não tenha agradado muita gente. Todavia, sabemos que o conhecimento do livro da Gênesis é um conhecimento que vai nos dar um paralelo com a ciência. E isso é muito gratificante. Pois quando temos pelo menos esse teor básico que o livro da Gênesis nos oferece, nós temos uma consistência, uma propriedade, uma solidez dentro dos conhecimentos espíritas. E hoje vamos falar sobre a matéria. A matéria que durante muitos anos foi ensinada de uma forma, nós aprendemos de uma outra maneira em nossa juventude, hoje já se interpreta de outras razões e por aí vai. Observem que quanto mais a ciência vai crescendo, vai mudando paulatinamente a definição de matéria. E o livro da Gênesis nos traz alguns conceitos, algumas palavras, que é impressionante. Acredite, queridos irmãos. Eu tento encontrar, mas não existe nada que possa criar uma discrepância do que diz o livro da Gênesis e o que diz a ciência. E a proposta do trabalho que vamos apresentar é justamente essa, dar esse paralelo do que essa obra maravilhosa tem a oferecer, quando se trata sobre o tema matéria, e o que a ciência nos coloca. Ok? E uma coisa bem básica, um conceito bem básico que nós entendemos sobre o que há no universo, está lá na pergunta 27 do Livro dos Espíritos.
A doutrina espírita perceptua que existem dois elementos gerais. Dois elementos gerais. Está lá no livro dos Espíritos. No universo, matéria e espírito. E acima de tudo isso, Deus, aí tem esse esquema aqui bem básico, que acima desses dois elementos, matéria e espírito, está Deus. E há uma obra de Leon Denis que frisa e fortalece esse pensamento. Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, o homem participa de duas naturezas. O seu corpo, os seus órgãos, deriva da matéria. Por suas faculdades intelectuais e morais, deriva do espírito. Então nós somos matéria e somos espíritos ao mesmo tempo. Agora, entendermos essa matéria. Tem tantas coisas que a gente poderia, dentro do campo da filosofia, por exemplo, se estamos numa escala evolutiva, por que estarmos no mundo material? Por que beneficiar a matéria? E o que é, na verdade, a matéria? Todos esses questionamentos podem ir à luz de vários estudos e horas de muita leitura. E por isso, antes de começarmos o que diz o livro da Gênesis, eu gostaria de apresentar a vocês um vídeo que é muito pertinente nessa introdução. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e os teus instrumentos. Livro dos Espíritos. Esse documentário é da História de Quem? Por milhares de anos, olhamos para os céus noturnos e acreditamos que a matéria iluminada fosse tudo o que compunha o universo. Os cientistas agora sabem que não é o que brilha na luz, e sim o que se esconde no escuro que guarda os verdadeiros segredos de nosso firmamento. Há uma matéria escura misteriosa que une as estrelas e galáxias, e partículas estranhas como winds, axions e machos podem ser as responsáveis. E há uma energia escura e repulsiva que cria espaço no universo, mas afasta mais as galáxias na direção de um destino desolador. Combinadas, matéria e energia escuras compõem 96%. Agora observe o que diz o livro dos Espíritos. Para que o espírito possa exercer a ação sobre a matéria, tem que se juntar com o fluido universal, pois é ele que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria do ser. Questões de 1 a 27 do livro dos Espíritos. Este fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Vigas mestras em uma construção, as partículas lentas da matéria escura agiram como a estrutura sobre a qual a matéria comum poderia se prender. Acreditamos que, por ser fria e não interagir muito, a matéria escura foi unida pela gravidade lentamente com o tempo, formando as sementes para a matéria normal se aglutinar em galáxias. É como uma teia cósmica, uma teia de aranha com fios de matéria escura, que se intersectam como um padrão de um andaime. Nesse sentido, a matéria escura é a estrutura. Ela provê a armação das galáxias brilhantes que vemos com facilidade. São como as luzes da árvore de Natal, não são a árvore em si. São coisas visíveis de muito longe. Mas, na realidade, a galáxia é um grande halo do qual quase nada se vê. Vê-se a parte brilhante, estrelas e planetas que se acumularam no centro de um halo maior que é mais matéria escura. Os cientistas se perguntam há muito tempo por que as galáxias se formaram em padrões aparentemente aleatórios no espaço. Agora, eles sabem que foi devido à força gravitacional da matéria escura. O universo não é nada uniforme.
Tem vazios e aglomerados. Parece ter regiões em forma de bolha. Agora acreditamos que é devido à matéria escura. A matéria escura apresenta características semelhantes às descritas por Allan Kardec. Ou seja, a matéria escura é o fluido universal. E, embasado nisso, voltando para cá, vamos hoje discutir essa matéria que já foi apresentada por seu Allan Kardec e que os cientistas acreditam. Teve uma pesquisa agora em 2013 que fala que, isso eu vou mostrar no final, que a matéria ela tem uma origem comum. Kardec já dizia isso em meados do século passado, que a matéria, tudo, vem do fluido cósmico universal. Só que os cientistas não chamam de fluido cósmico universal, chamam de matéria escura. É o mesmo princípio que se dá, por exemplo, a alma. Há um cientista americano, Mark Douglas, que ele, através de seus cálculos quânticos, ele prova que depois do óbito existe uma consciência inteligente que ele chamou de consciência quântica. Ele pode dar o nome que quiser, o espiritismo chama isso de alma, de espírito. Então, troca-se lá os nomes, mas os conceitos acabam se similando o que a doutrina espírita prega. Uma outra obra de Leon Denis, O Grande Enigma, que fala sobre um pouco dessa inteligência por trás que rege o universo. Se imóvel no princípio, a nebulosa ficará eternamente imóvel. Vou tentar explicar isso de maneira bem didática. Se eu estiver no espaço e eu lançar esse objeto no espaço, jogar, ele vai seguindo por todo o infinito, porque não se perde energia no espaço. Quando a gente perde energia aqui é por conta da força gravitacional, aqui no planeta Terra. Como não existe gravidade lá, existe entre os corpos de grande massa, mas de pequena massa aqui ele vai por toda a eternidade. Tanto as galáxias como o nosso sistema solar é regido por uma força inteligente que não só a gravidade seria suficiente. Vou dar um exemplo bem claro. Para nós, está claro que a matéria atrai matéria, isso no espaço. Então, por que os planetas que regem o sistema solar não se chocam com o Sol? Porque existe uma outra força, a força centrífuga, que faz justamente que ele se desloque na periferia do Sol, mas não seja atraído pelo Sol, apesar de estar sendo atraído pelo Sol. Mas nunca vão se encontrar, pelo menos dentro de cálculos básicos nossos. Talvez em cálculos anos-luz, sim. Continuando. E por falta da força viva, os planetas não se formarão. Se eles, isso dentro do princípio, se não houver força. Observe que precisa de uma força inteligente para que possa reger toda essa dança no universo. Se eles se destacaram com o efeito da massa central, é que esta girava sobre si mesma. E se girava, é que o mesmo Criador, evocado ostensivamente por Newton, Isaac Newton, ele frisa bem essa inteligência maior, Einstein também frisava, e havia formando impresso aquele movimento. Em outras palavras, para sermos didáticos, se faz necessário, dentro de todo o mecanismo do universo que nós conhecemos, que haja uma força maior, uma inteligência maior. E essa inteligência maior, nós chamamos de causa primária de todas as coisas. Pergunta de número 1 do livro dos Espíritos. E no livro da Gênesis? À primeira vista, nada parece tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Existem infinitas substâncias no nosso planeta e no universo. Só que, de uma maneira bem básica para nós, os espíritos nos apresentaram como todas essas substâncias, como matéria e espírito, um outro teor que nos foge a habilidade de compreensão. E, paulatinamente, nós estamos crescendo em termos de conhecimento ao ponto de um dia, quem sabe, conhecermos e termos essa habilidade, tanto que os espíritos falaram lá no século XIX que nós não tínhamos. E provavelmente hoje nós não temos ainda.
podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais desiguais que pareçam, quer do ponto de vista de sua constituição íntima, quer sob o aspecto das ações recíprocas, não são de fato senão modos diversos sobre os quais a matéria se apresenta. Então, se eu encontro um vapor, um gás, é matéria, é matéria. Se eu adentro um produto líquido, é matéria, é matéria. Seja sólido, é matéria. E há muitas vezes coisas que nós não vemos pela limitação dos nossos olhos, também é considerado matéria. Existe uma discussão muito grande na academia se, por exemplo, o fóton, a luz, também se chama matéria. Eu não sou tão velho assim, mas lembro-me, quando estava na escola, no ensino fundamental, havia uma coisa chamada questionário. Quem passou por isso? Quem passou por questionário na escola? Aquilo ali era horrível. Eu nunca consegui aprender, na verdade eu decorava. E tinha uma pergunta que o professor de ciência fazia, gente: o que é matéria? E aí eu respondia: é tudo aquilo que ocupa o lugar no espaço. Só que esse conceito, observe, eu aprendi isso na década de 80. Esse conceito é obsoleto. Não existe mais. Matéria é tudo aquilo que ocupa o lugar no espaço. Então, ocupou, o mínimo que seja, um lugar no espaço é matéria. Mas só que, para a ciência, essa definição já está obsoleta. E um livro como esse, escrito há 150 anos, pois fez aniversário ontem essa obra, já dizia totalmente diferente da ciência. Esse livro aqui, ele não é um livro espírita, tá? É do seu José Coimbra Duarte, um grande pesquisador da ciência. E a pergunta para o nosso questionamento é: o que hoje a ciência entende por matéria? Eu, no meu tempo, aprendi o que eu acabei de dizer, né? Que ocupa tudo, é o que ocupa o lugar no espaço. Essa definição é obsoleta. Olha só a definição mais consistente, mais didática e mais atual. Matéria não é senão energia condensada ou concentrada. Matéria não é senão energia condensada ou concentrada, limitada em sua força e dinamismos próprios, verdadeiramente escravizada, encerrada em âmbitos restritos para formar as massas densas dos corpos materiais. Então, o que entendemos de matéria é energia. E é impressionante quando falamos do hélio, do fóton e etc., que são energias que nós recebemos do Sol, e o Sol é a nossa maior fonte de energia do planeta Terra. Boa parte dessa energia, ela não é visível ao olho nu. Se faz necessário um equipamento, por exemplo, de grande tecnologia, como, por exemplo, o telescópio Hubble, ou o telescópio... como é que não é aquele aparelho para ver células? Um pesquisador. Obrigado. Sabia que tinha alguém inteligente. A ciência terrena, agora isso é uma citação da Gênesis. A ciência terrena limitou-se até hoje a considerar como únicas realidades existentes a matéria e a energia. Matéria e energia. E quando entendemos que a matéria ela contém energia, e se essa energia for liberada, ela pode causar um grande catástrofe. Um exemplo bem claro é a dinâmica, o funcionamento da bomba atômica. A bomba atômica, como o nome já coloca, a atômica, que vem de átomo, ele vai atingir o núcleo do átomo para liberar energia. Observe, os cientistas, em meados do século passado, descobriram que o átomo contém energia de tamanhas proporções. Então, quando nós somos atingidos, por exemplo, claro que isso nunca acontecerá conosco, espero que não. Uma onda de energia de calor nuclear nos atinge, o indivíduo, ele na verdade, ele não morre queimado, ele desaparece. Porque todos os seus átomos vão evaporar. Vão explodir e formar uma outra onda de energia como se fosse uma ação em cadeia. Quem assistiu algum documentário sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, deve ter percebido que alguns indivíduos eles simplesmente desapareceram e ficou só a sombra. Ficou só uma parte escura. E até hoje, esses locais onde ficaram as sombras, na verdade a sombra é só uma camada escura em que o indivíduo estava, é ponto turístico. As pessoas vão para conhecer. No livro dos Espíritos,
sobre essa relação da ciência com o espiritismo, que é muito importante entendermos. Pois, apesar de encontrarmos na doutrina espírita algo que coincide bastante com o que a ciência diz, infelizmente se propaga no meio acadêmico materialistas. Isso é saudável dentro de um ponto de vista prático, e para todos nós isso é saudável. Quando há respeito entre ambas as partes. Mas quando falta respeito, isso não é bom para ninguém. Um exemplo. Lá no livro da introdução, o item 7. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Por isso que muitos materialistas questionam a doutrina espírita. Sabe por quê? Porque não conseguem colocar um espírito num laboratório. Ele não consegue colocar o espírito em um frasco e para fazer as devidas pesquisas. Aí Kardec diz, claro, dentro dessa visão metodológica, é claro que nunca a ciência vai se adentrar aos conceitos espíritas. Mas observe, enquanto a ciência vai crescendo, ela vai evoluindo em termos de conhecimento, até o exato momento, queridos irmãos, nada que a ciência nos coloca na atualidade vai desmentir o espiritismo. E Kardec nos convida a esse desafio. Se um dia a ciência disser alguma coisa que contradiz o espiritismo, fique com a ciência. E quando ambas elas se encaixam dentro de suas lógicas, como eu fiz com esse vídeo introdutório aqui com vocês, acontece o seguinte: o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Muitos fenômenos, infelizmente, a ciência não consegue explicar, mas, por exemplo, o espiritismo sim. Estou cansado, lá na Fraternidade Espírita Gamaliel, uma outra casa que eu sou trabalhador, é impressionante no atendimento fraterno as pessoas chegarem com depressão, chegarem com estado de obsessão e etc. E que já sofreram diversas sessões com médicos, tratamentos, mas foi na casa espírita que o irmão e a irmã conseguiu buscar a saúde, conseguiu buscar a paz. Essas coisas, a ciência ela não tem consistência para. Todavia, existem no meio acadêmico cientistas que paulatinamente já estão aceitando a ideia do mundo dos espíritos. E quando eles aceitam, é impressionante. Os produtos, os resultados, os artigos científicos acabam tendo uma estrutura mais completa. No livro da Gênesis, já no item 4 desse capítulo, a matéria, ele faz uma busca do que os antigos entendiam sobre elementos da matéria. E era muito básico mesmo. Hoje, a gente estuda de uma forma mais complexa. Por exemplo, quem catalogou esses elementos foi Isidoro de Sevilha, que hoje ele é santo da Igreja Ortodoxa, o Santo Isidoro, e desencarnou no século VI, depois de Cristo, sendo mais preciso no ano 636. E os quatro elementos básicos que compõem a Terra, segundo Isidoro, eram a água, a terra, o fogo e o ar. E havia esse brasão aqui que representava os quatro elementos. E depois foi discutido o quinto elemento, que até hoje a gente não tem uma definição completa do que seria esse quinto elemento. Segundo alguns filósofos da época, o quinto elemento seria justamente o mundo dos espíritos. Mas vamos lá. No item 4 do livro da Gênesis, o que seria a Terra, então? Não passa da combinação de diversas substâncias variadas ao infinito. Variado ao infinito. Existem diversas substâncias que compõem a Terra. E quando a gente vai estudar, por exemplo, a Terra, existe a denominada terra roxa, vários tipos de terras que são, por exemplo, propícias a uma determinada plantação. Um exemplo bem claro, se nós formos
plantar aqui em Pernambuco lixia, não nasce lixia. Lixia, para quem não sabe, é uma frutinha que é em abundância lá no Sudeste, no Sul do Brasil. Aqui eu já tentei plantar e não nasce. Impressionante, o clima e o tipo da nossa terra é bem diferente. O ar e a água são igualmente decomponíveis, ou seja, que sofrem composições, e produtos de certo número equivalente de gás. E quem aprendeu, por exemplo, de maneira decoreba na escola, qual é a fórmula da água, que é o H2O, nada mais é do que 1 de oxigênio e 2 de hidrogênio, que são gases. E o fogo, né? Longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria. Peraí. Então, está dizendo que o fogo é matéria? Sim, o fogo é matéria. Resultante do movimento universal e que se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Se continuasse assim, entenderíamos tanta coisa, talvez, isso está bem didático, tá, gente? Foi assim que foi apresentado pelos antigos e na introdução desse assunto da matéria do livro da Gênesis, a gente começava assim. Só que sabemos que a coisa complicou. Não são mais 4 elementos. São tudo isso aqui. Por isso que isso aí é um dos maiores karmas para quem estuda química, para quem está na escola, no ensino médio, ou que vai fazer vestibular, entender os elementos da tabela periódica. E esses elementos, eles são atualizados sempre. Viu? Se vocês pegarem uma tabela periódica de 5 anos atrás, não é essa mesma tabela periódica. Porque sempre os cientistas estão descobrindo elementos novos. E quando a gente vai, por exemplo, estudar a origem do planeta Terra, é claro que houve elementos químicos na origem do planeta que, infelizmente, hoje nós não temos condições de saber quais foram, devido à distância temporal. Mas são muitas. Mas o livro da Gênesis fala sobre isso também. Em compensação, descobriu um número considerável de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente segundo certas leis e em certas proporções dos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. Observe. A Gênese já apresenta esses 4 elementos, como já diziam os antigos, e depois avisa que isso não é suficiente. Existem elementos que já foram descobertos, que já deixou essa ideia dos 4 elementos obsoletos, e ainda virá novas descobertas. Deixando bem claro que é infinito o número de elementos que compõem a matéria. Observe, se a gente for fazer um bolo, quantos ingredientes nós precisamos de diferentes estados para poder fazer o bolo? Eu vou precisar do leite, vou precisar da farinha do trigo, vou precisar do fermento, dos ovos, etc. Cada um do seu estado, cada um na sua composição, cada um com suas substâncias, mas é tudo matéria. É tudo matéria. E o planeta Terra, em Evolução em 2 Mundos, André Luiz nos convida a filosofar sobre essa questão do que nós podemos fazer enquanto espíritos no mundo espiritual para trabalhar na construção de um planeta. Aí ele chama dos engenheiros espirituais, justamente que é aqueles que conduzem os elementos essenciais para poder vir uma nova criação. Deu a esses princípios o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivos, ou seja, bem antigos, e decomponíveis, e que nenhuma operação até hoje pode reduzir a frações relativamente mais simples que eles próprios. Por exemplo, voltando para a tabela periódica, esses corpos simples seriam justamente o cobre, o zinco, o ouro, o mercúrio, ou falando dos que não são metais, como o fósforo, o silêncio, os carbonos, etc. É complexo, mas quando nós entendemos de forma didática,
nós compreendemos de determinadas ações, e, por exemplo, da influência do pensamento. Que aí já poderia ser um tema de uma outra palestra, se o pensamento é matéria ou não, ou as forças do pensamento atuando na matéria. Voltando para o livro da Gênesis. A matéria cósmica primitiva, diversificada em certas regiões na época do seu aparecimento, repartida em corpos solidários entre si, enquanto tem vida e que um dia se desmembram por efeitos da decomposição no receptáculo da extensão. Olha só que coisa maravilhosa. Voltando sobre falar um pouco do universo. O universo é algo tão estrondoso, tão maravilhoso. Por isso que existem pessoas que tratam isso até como hobby, o conhecimento da astronomia. O universo, para termos ideia, vamos falar, antes de eu falar do universo todo, vou falar um pouco do sistema solar. Todos os dias sentimos o Sol. Mas alguém aqui sabe a distância que nós estamos do Sol? Eu fiz os cálculos. Se nós formos pegar um carro de Fórmula 1 a 300 km por hora, 300 km, é uma velocidade exorbitante. Numa linha reta, em direção ao Sol, chegaremos ao Sol em 54 anos. Vou repetir. Se adentrarmos em um carro a 300 km por hora, em uma linha reta, em direção ao Sol, chegaremos ao Sol, no Sol, em 54 anos. Pode fazer esse cálculo em casa depois. Me garanto que eu fiz várias vezes. Por que eu estou falando isso? O Sol, ela é propícia para a sobrevivência da raça humana. É impressionante como também o movimento de translação, que é quando a Terra gira em torno do Sol, ela é propícia para a natureza que nos oferece o alimento do dia a dia. Então, só falando disso, eu não posso crer que a vida no universo veio por um acaso. Eu não posso crer, isso não dá para digerir. Se não há uma inteligência inteligente, então tudo é o acaso, esse mecanismo tão perfeito, e atua dentro de uma força que está na matéria, que é a gravidade. E agora vamos falar da nossa Via Láctea, caminho do leite, como já falaram os gregos. A Via Láctea, se tivermos uma visão dela, o sistema solar, olha que eu não estou falando do planeta Terra, o sistema solar é uma poeirinha de nada, invisível à Terra, na Via Láctea, no sistema solar. E é uma galáxia no meio de outras galáxias que há no universo. E olha que existem denominações religiosas que acreditam piamente que todo esse espaço, que todos esses planetas, inclusive semelhantes ao planeta Terra, só existe vida aqui. Algumas denominações religiosas. Mas a ciência já me prova que isso não seria possível, inclusive seria até um desperdício de espaço. E tudo atuando dentro de uma força na matéria. Há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. Observe que os espíritos disseram a Kardec, que, não dá para, mesmo que a gente goste de ciência, que a gente gosta de estudar, não dá para aprofundar, não dá para saber toda a verdade. Os próprios espíritos da codificação disseram que não dá para saber toda a verdade, pelo menos agora. Daí o convite constante de estudarmos, daí o convite constante de compreendermos toda essa dinâmica que rege o universo, que rege os nossos corpos, que rege os nossos poderes. É impressionante. E olha que isso não pode nos causar angústia. A angústia pode ser uma força motriz que leva a gente a estudar, mas não pode ser uma angústia a nos levar a uma depressão. Porque se somos seres que reencarnamos, um dia saberemos. Vamos ter paciência. Essa é uma foto tirada pelo satélite Hubble. Isso aí é chamado, uma nebulosa, que é chamada os pilares da criação. Isso é tão gigantesco
Se eu fosse colocar, por exemplo, o sistema solar aqui no meio, ele seria menor, 1 milhão de vezes menor do que esse ponto vermelho. Por que eu trouxe isso para vocês? Os pilares da criação são aglomerados de poeira e gás. O tamanho interestelar na nebulosa da Águia, situada a cerca de 6.500 a 7.000 anos-luz da Terra. 7.000 anos-luz. A velocidade do anos-luz, observe, a velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Um segundo é 300 mil km. Agora imagine anos-luz. O quanto isso está longe. No nome pilares é sugestivo ao formato do lugar, como dá para ver, são uma forma de pilares. E a parte de criação originou-se devido ao local ser um enorme berço de estrelas. Ou seja, aqui já nasceu infinitas estrelas. Sua primeira imagem datada é de 1º de abril de 1995 e foi tirada pelo telescópio espacial Hubble. Para aqui o site onde eu tirei essa informação, que é o space.com, que é um site específico da NASA. E por que eu trouxe isso? Mais uma vez, eu entendo algo aqui inteligente que as pessoas materialistas, principalmente, não conseguem entender. Observe, se é um berço de estrelas, e tudo no nosso planeta vive através de uma energia vinda do Sol, e o Sol é uma estrela. Então, quantas estrelas já temos em nosso universo? E que foi possível, agora falando um pouco do nosso Sol, manipular a matéria ao ponto de termos tudo isso aqui. Manipular a matéria ao ponto de criarmos inteligências, de manipular outras matérias. Por isso, nós, seres humanos, que somos composições de matéria, nós podemos manipular a matéria, fazendo nossos produtos tecnológicos, a nossa comida e etc. E, sinceramente, queridos irmãos, o indivíduo que ainda não consegue entender, compreender, ou sentir Deus e tudo isso, é porque existe aí algo por trás chamado fanatismo. Porque o materialista ele pode ser fanático. Livro da Gênesis. Se observar tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número ilimitado, as forças que presidiram as suas transformações e as condições em que estas se produziram, também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Então nós temos aí um número infinito. O que seria um número infinito? Pense num número bem grande, pronto. A sua concepção de número grande ainda não é nem 0,01% de um número infinito, porque é infinito, não tem fim. Então as possibilidades elas são gigantescas de manipulação da matéria. Logo quer as substâncias que considerem pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revistam os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria. Não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmos, ou a matéria cósmica dos astrônomos. Ponto. Lembra do vídeo que eu exibi que falou sobre a matéria escura? Existem pesquisas na atualidade, e vou mostrar logo no laboratório que estão trabalhando com essa pesquisa, que eles estão querendo descobrir que a matéria tem uma origem comum. E o quanto estão investindo em dinheiro, em tempo e em cientistas para saber de algo que nós já sabemos. Que tudo vem de uma origem primária. Um exemplo bem claro, quem aqui do ensino médio, que trabalha na área, já deve ouvir falar sobre o bóson de Higgs. É uma chamada também de partícula de Deus. O bóson de Higgs é uma das teorias aceitas para explicar a composição da matéria do universo. De acordo com a teoria que envolve o bóson de Higgs, as partículas formam átomos e as forças agem sobre a matéria. Segundo o modelo padrão, a matéria é composta por 12 partículas, sendo 6 tipos quarks
e seis tipos leptons, que são indivisíveis. Em outras palavras, os bósons de Higgs seria como essas partículas começam a interagir. Dentro dessa mesma pesquisa, descobrimos uma partícula na matéria do átomo que ele desaparece e não sabe para onde vai. Ele se teletransporta para algum canto. Por exemplo, a partícula ele desaparece desse ponto e reaparece em outro de maneira simultânea. Só que os cientistas estão confusos durante o intervalo de uma aparição e outra, para onde é que essa partícula está indo? Como eles não conseguem, sabe, digerir o mundo dos espíritos, aí eles vão em busca de uma outra informação, falar de dimensões, etc., mundos paralelos. Aí começa uma confusão gritante e às vezes desnecessária. Ou até mesmo necessária, para a gente entrarmos nessa discussão e compreender o que tanto eles pensam. Bom, aqui é o grande colisor de átomos. Todo esse maquinário aqui, isso aqui é 1% de todo equipamento, tá? Um investimento bilionário para só descobrir o que se tem no átomo, as energias que se podem, as manipulações dos prótons, dos quarks e etc. E entendermos como é que esse funcionamento dessa energia tão primordial e às vezes tão, como eu poderia dizer, que é difícil de descobrir. Para muitas pessoas que não entendem, não tem um básico disso aqui, pensam que isso é tudo fantasia, e que não é. O laboratório localiza-se em um túnel de 27 km de circunferência, bem como 175 metros abaixo do nível do solo, na fronteira franco-suíça, próximo a Gênebra, na Suíça. Aqui é uma imagem panorâmica do laboratório, a parte de cima. Essa circunferência aqui, ó, tem 27 km. 27 km seria o quê? Daqui para Moreno, eu acho. É bom de distância. 27 km. Aqui, o diâmetro entre esse ponto e outro são 8 km. O laboratório é enorme. Milhares de cientistas estão aí para trabalhar na pesquisa com átomo. Aí tem outro maquinário. E o principal objetivo é a busca pelo bóson de Higgs. Uma partícula que, pelo modelo padrão da física, deve ser a responsável pela massa de toda a matéria que existe no universo. Ponto. A pesquisa teve um resultado em 2013, muito eficiente, dando consistência a essa teoria e dando consistência ao que Kardec falou em meados do século XIX, que tudo veio do fluido cósmico universal. Observe que todo esse arrodeio aqui, todo esse investimento bilionário, para chegarmos a uma concepção que os espíritos já nos apresentaram. Mas, Hugo, por que os cientistas não vão acreditar nos espíritos? É simples. Porque ainda estão numa concepção materialista, como foi dita na introdução 7 do Livro dos Espíritos. E talvez isso seja benéfico para todos nós, para termos os dois lados. E tendo os dois lados, ciência e espiritismo, daremos consistência a um e um dará consistência ao outro. Que isso também está no livro da Gênesis. E, voltando para cá um pouquinho, teve uma polêmica sobre esse maquinário, esse colisor, que quando ele foi criado, houve grandes protestos na década de 90, porque eles estavam com medo de provavelmente criar uma matéria escura ao ponto de criar-se um buraco negro no meio da Terra. Bom, comprovadamente isso não foi possível, isso não aconteceu, graças a Deus. Okay? Mas isso poderia, dentro do campo teórico, poderia acontecer, dentro do campo teórico sim. A gente só não sabia isso na prática. Já colocaram isso na prática, não aconteceu e graças a Deus não vai acontecer. Eles são muito competentes em relação a isso. Todavia, todo esse trabalho ele é maravilhoso, porque nos dá respaldo e alicerce na doutrina espírita.
Daí, de novo, fica o nosso convite de cada vez mais buscarmos na codificação conhecimento necessário para a nossa evolução, conhecimento necessário para o crescimento dos nossos espíritos e da nossa sociedade. Costumamos dizer que a nossa sociedade está falhando muito, está ficando para trás, que está regredindo. Não é bem assim. Se formos estudarmos o processo histórico da humanidade, entenderemos que hoje estamos melhor. Mas nós não somos perfeitos. Precisamos melhorar muito, muito e muito. Costumo dizer que todos nós estamos em um labirinto escuro. O que seria um labirinto escuro? Para sairmos de um labirinto escuro, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de uma lanterna para ver o caminho e preciso de um mapa para saber qual o caminho devo percorrer. Entendemos assim. O mapa seria o conhecimento e a lanterna, a moral. Pois não adianta também termos toda essa bagagem de conhecimento se nós temos uma moral falha. Nós somos uma espécie de mecanismo que não está dando progresso à nossa humanidade, que não está contribuindo muito. Mas quando nós temos a moral e quando nós temos o conhecimento, isso é propício para todos nós. Como isso é benéfico. Não é à toa que as relações humanas têm melhorado bastante no decorrer dos séculos dentro de comunicação. Em outras épocas, uma comunicação, por exemplo, através de cartas, de um continente a outro, levaria 3 meses. Você responderia, fazia uma carta, em 3 meses chegava lá no destinatário, e depois mais 3 meses para você ter a resposta. Hoje nós temos uma tecnologia de informação, o WhatsApp, por exemplo. Eu fui convidado pelo WhatsApp e são comunicações de tempo imediato. E a gente fica chateado ou angustiado quando a gente manda uma pergunta, a pessoa lê a nossa pergunta e não responde. A gente tem essa maneira. Bastava ver lá nos nossos antepassados o quanto tudo isso demorou e quanto tudo isso evoluiu. Então, quando nós entendemos todo esse processo evolutivo e quando cada vez mais a habilidade da manipulação da matéria que ocorre em todos nós acontece, crescemos e nos conectamos. Agora nos conectamos para sermos humanos e não máquinas. Nunca a máquina vai substituir o homem. Porque o homem, existe algo em si que é insubstituível, que é o espírito. E o espírito já é tema para uma outra conversa. E eu encerro com a questão 21 do livro Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pela vontade divina, condensou-se a matéria cósmica no universo sem fim. A matéria produziu a força gerou o movimento fez surgir o equilíbrio da atração e a atração se transformou em amor. Que fica os nossos abraços do Núcleo Espírita Joana d'Arc. Muita paz a todos e obrigado. Obrigado, querido irmão Hugo, pela belíssima explanação de um tema complicado, né, que faz parte da Gênese, mas que nós espíritas devemos enfrentar e procurar ler e estudar. E é muito bom, então, quando há um expositor que vem apresentar um desses temas, né? Mas nos faltam ainda 5 minutos, 10 minutos. Se vocês quiserem fazer perguntas, o Hugo está disposto a respondê-las. Quem gostaria? A teoria das cordas, se você viu alguma coisa sobre ela pela teoria, né? Mas eu não sei se ela foi realmente, porque reduzir a matéria a ondas vibracionais, a energia pura, né? E o perto disso seria as cordas, no caso. Aí não sei se você viu alguma coisa, se ela está válida ainda ou se ela foi descartada. Ela... Certo, vamos lá. O irmão, qual é o nome, irmão? Paulo, ele fez uma pergunta sobre a teoria das cordas. A teoria das cordas, ele ainda é uma teoria. Não é uma comprovação
científica, mas que está a caminho de ser. Ou não. Como muitas outras teorias, por exemplo, a paligênese foi uma teoria que acreditaram durante 18 séculos. A ciência estudou a paligênese durante 18 séculos, para depois entender que se tratava de uma falácia. O que seria a paligênese? Seria que a vida era gerada do nada. Eu pego uma roupa suja, um punhado de trigo, coloco no canto e aparecem ratos. Olha, criei vidas, eu criei ratos. E que os jacarés e os sapos vinham do lodo do rio. Acredite, queridos irmãos. O próprio Allan Kardec acreditava nessa teoria. E quando a gente vai para o livro da Gênesis, os espíritos dizem que ainda não está pronto para falar bem. E que essa teoria vai ser descartada. Está lá no livro da Gênesis. E Kardec acreditava piamente na paligênese. Pois bem, voltando para a teoria das cordas, a ciência está em busca de uma informação, isso que Paulo colocou, mas que ainda está em processo de teoria. Não existe algo consistente, científico, sobre a teoria das cordas. Das cordas, é. Isso. Paulo, dê aí uma ênfase no que você tem. Eu entendo que, assim, como eu vi aqui antes, a teoria das cordas, ela explica a matéria, que ela não seria partida em si. Digamos assim, aquilo que é a parte menor do que é feita a matéria. Isso. E a teoria das cordas diz que seriam cordas, ou seja, seriam vibrações energéticas que formariam a matéria. Eles teve uma expedição científica lá no Polo Norte e no Polo Sul, dentro dos polos geográficos do planeta Terra, para justamente entender essa vibração, essas ondas de cordas. Só que ainda é um caminho ainda inicial. Realmente. Não tem nada comprovado ainda. Mas quando chegar, mesmo se ela for confirmada, ela ainda não vai desmerecer o que a doutrina espírita coloca e como apresenta a matéria. Porque como mesmo você falou, e como a ciência apresenta, e como foi lido aqui no livro da Gênesis, matéria é energia. Aí quando a gente vai interpretar o que seria energia, até a própria luz mesmo. O que seria a luz? Propagação de onda, feixes de luz, o que seria a luz? Quando a gente vai estudar, por exemplo, o laser nada mais é do que pegar todos os feixes de luz e condensar em uma única linha. Isso é um laser. Mas tudo isso está lá no campo da ciência. E é muito benéfico, por gente, entendermos isso. E quando entendemos isso, tanto a questão da dinâmica da matéria, observe, o Espiritismo nos dá essa liberdade de estudarmos esses temas. Eu fui protestante até os 18 anos de idade. Eu nasci e fui criado. Tive uma mãe protestante, um pai protestante, meus irmãos são protestantes, meus avós são protestantes. Eu sou muito espírita da minha família. Quando eu fiz 18 anos, mas havia algo em mim que eu precisava aguçar, justamente isso que Paulo fez. Questionar, fazer pergunta. E eu não tinha essa liberdade. Aí eu conheci o Senhor, que provavelmente os antigos já devem ouvir falar dele, o Senhor lá no movimento espírita lá de Jaboatão, o Senhor Cabral. O homem faz palestra recitando poesia. Eu conheci e ele me convidou para conhecer a Fraternidade Espírita da Maria. E lá, a doutrina espírita me dá tudo isso aqui para poder estudar e questionar, por que não? E é maravilhoso, por exemplo, nos grupos de estudo, quando a gente questiona. Precisamos fazer essas perguntas, precisamos discutir. Isso é muito saudável. E a doutrina espírita nos dá esse espaço. E nenhuma outra, pelo menos eu não conheço, nenhuma outra, e nos dá esse espaço de fazer questionamentos. Como você me falou, existia duas teorias para explicar, né? Uma que era uma, a outra que era um. Isso. Aí, Newton dizia que era um corpúsculo, ela era uma matéria, no caso. E seriam fotos, né? Aí perguntaram a Einstein, né? Aí jogou a pesquisa e disse não. Aí Einstein, é corpúsculo ou é um? É os dois. Uma ela está em forma de outra, ela está em forma de corpúsculo. E quando se vai estudar a quântica, a danada desaparece. Ela some. E reaparece em outro lugar. Olha, é algo impressionante. É evolução, E a gente, eu acho que nós não estamos preparados. não. Mas vamos chegar lá, Paulo. Vamos chegar lá. Pois não. Quando você iniciou a palestra, você falou que tinha água, terra, fogo e ar, né? Isso era como os antigos acreditavam.
É o que eles entendiam de elementos. Aí depois começaram uma teoria que também tinha o vazio. Mas aí se chega a uma conclusão que o vazio não existe. Justo. Né? Quando a gente estuda a parte de Capela, por exemplo, né? O pessoal que saiu de Capela, eles moravam no Sol, né? Se a gente for morar no Sol, a gente é desintegrado, né? Isso dentro da nossa concepção de matéria aqui no planeta Terra. Mas a gente... Por exemplo, em Marte, algumas pessoas, não tem vida em Marte. Tá, vida igual a nossa. E se você quer encontrar um humanoide lá em Marte, claro que... Mas é por aí, é questão de matéria. Mas a gente estudando o Espiritismo, a gente vê que quanto mais tem luz a pessoa, né? Para o cara morar lá em Capela, o cara tem que adquirir muita luz. Justo. E a gente comenta, né? Fulano é uma pessoa pesada, não sei o que, né? É uma questão de que às vezes falta luz, né? Por isso que a gente comenta, fulano é pesado, não sei o que. Então a questão é um pouco isso aí. Porque eu tenho um colega que ele estuda física quântica e ele é PhD em física quântica. E ele me deu uma folha explicando justamente que a questão é a densidade. E quando o espírito adquire luz, a densidade dele fica numa densidade tão mínima que ele consegue viver em Capela num nível onde seria desintegrada a matéria. E que justamente a gente se desintegraria porque a gente não tem luz. Então a questão é a questão. Não seria compatível, né? Exatamente. O que nós temos de matéria. Exatamente. Naquele Quanto mais um espírito tem luz, mais ele consegue se aproximar de um sol feito Capela. Justo. E nós é que não temos a capacidade porque nós somos pesados. Nós somos... Né? É feito a pessoa que o nome é pesado. O senhor me fez lembrar de uma história de Chico Xavier. Chico, em 1984, no mês das mães, fez um pedido à irmã. E olha que Chico não era de pedir muita coisa à irmã. Mas ele fez um pedido à irmã. Chico diz à irmã: irmã, me leva para conhecer Maria de Nazaré. Emmanuel, pelas poucas vezes, sorriu para Chico. Chico, nem eu consigo me aproximar de Maria. Então são coisas, eu observo que está tudo conectado. Todas as informações que a gente busca dentro da doutrina espírita se conectam. Desde que o senhor falou, nosso nome? Tassiano. Desde que Paulo falou, isso é muito benéfico. E hoje eu só tenho a agradecer. Hoje eu só tenho a agradecer por estar aqui hoje e aprender um pouco com vocês. E também compartilhar um pouco da pesquisa. E poder compartilhar a doutrina espírita. E nada disso aqui é meu. Isso é do Espiritismo. Então vamos conhecer essa ciência maravilhosa. Conhecer a ciência dos nossos espíritos. Para ser instrumento fundamental para a nossa evolução. Me lembrei também que eu estava estudando uma parte que ele comenta isso, que começou a pesar os corpos, né? Da pessoa viva e da pessoa morta. E ele dizia que cada pessoa, quando morria, perdia 6 gramas. Esse é o cientista McDougall, professor. E o espírito pesaria 6 gramas. Essa teoria está descartada. Né? Foi descartada. Mas o bacana é que ele estava em busca do peso do espírito. Mas tem um negócio interessante, que ele dizia que pesava os cachorros e os cachorros não perdiam grama nenhuma. Foi quando ele começou a entender que havia alguma coisa errada. Ele disse: como é que o cachorro não vai ter espírito e por que ele não pesa? A nossa balança. Aqui no departamento de patologia aqui da Federal tem uma balança de precisão. A gente já fez isso. A gente colocou um copo de água e purificou a água. É impressionante que a balança se mexeu. Inclusive tem essa pesquisa no YouTube. Quem quiser ver, vai pesquisar lá. Gente, a hora está chegada. Agradeço a participação, as perguntas. Obrigado a você, obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês. Muita paz. Obrigada, mais uma vez, né, porque hoje foi bem movimentada, né? As pessoas aqui, os nossos irmãos, fizeram perguntas, e muito positivo. Agora, o passe, então, será coletivo. Vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos, se quisermos.
Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos nossos irmãos espirituais, e vou passar a palavra para a Ana Albuquerque para fazer a prece. Senhor Jesus, Mestre amado de todas as horas, te agradecemos, Senhor, por este banquete espiritual. Te agradecemos por todas as oportunidades que nós temos de trabalho, de estudo, tanto no âmbito material como no âmbito espiritual. Contamos contigo, Jesus, no nosso dia a dia, e pedindo forças, coragem, equilíbrio para mantermos o nosso dia a dia sempre buscando a nossa melhoria moral, sempre buscando a nossa reforma íntima. E felizes, Senhor, por esta oportunidade que nos deste mais uma vez. Agradeço e solicito as bênçãos para todas as pessoas aqui presentes, encarnados e desencarnados. Cita para dar encerramento dos trabalhos. Meus irmãos, então levemos essas vibrações, esses pensamentos positivos, essa espiritualidade elevada para os nossos lares. Procuremos reparti-los com os nossos semelhantes lá fora. Assim seja.